a globalização e a identidade cultural brasileira. A mudança cultural é um processo irreversível na sociedade brasileira, pelo fato de ser o Brasil um país com um papel importante no cenário internacional. A mudança cultural provoca enormes transformações no modo de pensar e no comportamento social em geral. Isso é notado principalmente no aspecto do consumismo e da convivência social, da criminalidade, da banalização do mal e pelo tratamento superficial aos valores humanos fundamentais. É um processo resultante da rápida globalização em curso dentro da sociedade como tal. Quando a busca da salvaguarda dos valores tradicionais recebe uma reação pela implantação dos novos valores universais pela mundialização atual, denota-se a fragilidade humana em defesa da busca da identidade nacional. É uma reação justificada para evitar a implantação dos valores concernentes à realidade internacional do mercado total que destrói os mais recônditos santuários dos valores da identidade. Permanece viva parte da crítica ensaiada pela teoria da dependência, como fator de orientação da experiência política em relação aos países mais poderosos que têm a pretensão de ditar as normas políticas e econômicas para os demais e continuam construindo muros ao redor da nova riqueza. Uma nova teoria crítica seria uma nova orientação moral para administrar a realidade cultural, social, econômica e política do país para fazer frente às novas formas de colonização, que são feitas pela tecnologia e pela manipulação do mercado total. Curiosamente, na filosofia política desenvolve-se uma nova teoria de solidariedade a partir da teoria da dependência, porém ela é dirigida em relação aos países do Sul. Não como uma volta ao passado, mas como uma forma de criação para se pensar as perspectivas do futuro, recuperando tanto a sabedoria popular como as possibilidades de se estabelecer programas para a superação dos problemas comuns: a fome, a falta de habitações, o sistema de saúde e educação. Nessa perspectiva deve-se considerar a filosofia da libertação, que trata de refletir sobre alternativas para salvar a população do novo processo de alienação que a globalização mundial impõe. Para tal, criam-se e desenvolvem-se as perspectivas de uma autenticidade moral na política e que vem a tratar com seriedade o aspecto sempre esquecido pelos filósofos, que é o estudo do gênero e da interculturalidade. Há algumas linhas de reflexão sobre a interculturalidade consideramos como necessárias por ser a mesma uma das novas possibilidades de ensaiar uma resistência ao processo de globalização que destrói os valores identitários da comunidade. Na interculturalidade reside o caráter da fundamentação da identidade e da diversidade cultural. Ora, isso é o que afirma a Declaração Universal da Unesco sobre a diversidade cultural. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Esta diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero, tão necessária como a diversidade biológica para os organismos vivos. Neste sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. Artigo 1. Temos um novo imperativo, que é o de considerar a identidade cultural já numa perspectiva de interculturalidade que cria e consolida um modo próprio de pensar e de refletir. Esse mesmo modo de pensar e refletir sobre o humano e o mundo já se encontra desenvolvido nas antigas escolas filosóficas, mas sem receber um reconhecimento adequado na história da filosofia moderna. É uma maneira peculiar como se reflete sobre o mundo, sobre o homem e sobre a história. Através da filosofia e das diversas ciências, quer-se buscar o princípio explicativo e constitutivo da realidade do ser. É a passagem do mito à razão. Esse modo de refletir e de pensar é fundamentado no modo da compreensão do Logos na sua condição de peregrino que se debate com o problema da identidade e a diferença. Com a multiplicidade, o ser humano reclama a variabilidade das coisas. O ser humano percebe que tudo é vão e passageiro e sabe que até as suas obras serão situadas em tempos de rápida passagem. Mas, pela consciência histórica instaura um sentido para a vida e o mundo vivido.
A identidade não faz apenas referências ao mundo, porém a forma como vive o ser humano na sua maneira de idear e de manipular o seu mundo histórico e, também, o modo como ele constrói sua projeção introspectiva e estética do mundo. A maneira de buscar uma compreensão fundamentada em mitos reflete já a construção intelectual do mundo a partir de construtos arquétipos, que por sua vez são justificadores do modo de refletir a cosmovisão. A identidade e a diferença apresentam-se como princípios do pensamento. A tentativa de se compreender biológica e socialmente a realidade das coisas e dos meios para assimilar as mesmas partem de uma pré-concepção do processo da possibilidade de uma identidade e das diferenças. Identificar significa reconhecer um objeto através de determinação de invariáveis, isto é, características que determinam a coisa na sua mesmidade, na sua unidade e na sua individualidade, como tal, durante o tempo de sua existência. Diferenciar significa estabelecer variações que não são determinantes a um objeto como indivíduo, mas que determinam uma mínima lógica que pressupõe um preparo de informações como racionalização primeira e originária da natureza. Em que sentido pode se manifestar o ser diferente e apresentar a identidade? Não seria a Semana de Arte Moderna de 1922 que criara a expressão social e psicológica da brasilianidade? Como pensa o povo brasileiro o novo mundo, o outro enquanto absolutamente outro que emerge no contexto do mundo ético ensaiado pelo pós-modernismo? A nossa antropofagia e a fagocitação de uma identidade num velho corpo social, numa terra que será conhecida tal como o Brasil, o país do futuro. Como será possível conceber uma realidade metafísica? Pois, na verdade, a arte vai ser uma ponte ontológica da identidade. O mesmo tema move o movimento do tropicalismo, compreendido como uma reação contra as forças que pela negação pretendem enterrar os valores existenciais do arcabouço da identidade do brasileiro. O desafio filosófico que a globalização cria não será mais a implantação de um mercado global, mas será o de refletir sobre o pensamento único e global que se impõe a todos os indivíduos de todas as camadas econômicas. Não caberá à filosofia deter o avanço do mercado total, mas a ela cabe a tarefa de refletir sobre as consequências que os mercados globais provocam sobre a cultura e sobre a vida da pessoa humana que, além de tudo, o desafio será o de se encontrar alternativas de governança melhor para as comunidades e humanizando as instituições, que elas sejam providas de elementos capazes para desenvolver as exigências do imaginário do povo. Essa exigência adquire um caráter de justiça, de harmonia e de equilíbrio. Assim, poderia acontecer a superação da domesticação das mentalidades. Mas, a intriga da silenciosa rebeldia permanecerá no horizonte da identidade cultural.